Olá, que bom encontrar você mais uma vez aqui no nosso canal Minutos com Clélia. Se o assunto de hoje for do seu interesse, não deixe de compartilhar, de curtir e realmente divulgar um pouco mais, porque é um assunto interessante. Hoje nossa reflexão é sobre limites e regras para filhos. E quem trará essa abordagem é a psicanalista e mãe por adoção, Sinara Cordeiro. Vou apresentar assim alguns trechos daquilo que ela trouxe no nosso último encontro mensal do grupo de apoio à adoção. Se você desejar assistir na íntegra a palestra de hoje, clique aqui no nosso link que aparece aqui abaixo e você terá acesso ao todo o conteúdo que, por sinal, está muito legal. Como já deu um enredo aí da minha apresentação, eu sou Sinara Cordeiro, tenho 34 anos, sou mãe de 4 filhos, um deles veio por vias adotivas, hoje ele está com 15 anos, ele chegou para nós, ele estava com 10 meses, e antes, né, eu não era profissional, eu fui mãe, né, em tempo assim, integral, com todas essas demandas, né, de observar o comportamento, e a partir daí, dessa observação, né, precisar buscar respostas também para algumas questões, eu decidi também estudar sobre o assunto, porque na época, alguns anos atrás, eu não conhecia grupos de apoio, então, assim, me fez muita falta. Mas, a partir desse incômodo, me gerou também essa curiosidade de saber mais sobre o comportamento infantil, o que era devido a um trauma e o que fazia parte também de um comportamento natural de desenvolvimento de uma criança. Quando nós falamos de regras e limites, a primeira informação que o nosso cérebro nos encaminha é criança. As crianças precisam de limites. Os adolescentes precisam de limites. A mãe não deu limite. Cadê o pai desse menino? Geralmente é focado mais na mãe, né? Cadê a mãe desse menino? Quando crescer vai ficar assim. Tá vendo? Tá igual fulano. Será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Como já foi mencionado, eu criei a jornada dos pais, meu filho chegou e agora? Porque é uma pergunta que por um longo período eu me fiz, né? E agora? O que eu faço? Vai passar, mas até passar eu faço o quê? Os limites, nós precisamos refletir muito em cima do nosso comportamento. Será que nós adultos temos limites? Será que nós conseguimos compreender as regras? Pais precisam ter limites. Porque às vezes nós achamos que somos donos dos nossos filhos. Não, mas eu fui lá, eu adotei, eu passei, eu fiz um monte de coisa, esperei tanto tempo e fiz isso, fiz aquilo, agora você precisa me obedecer, você tem que me obedecer. A criança, ela só compreende uma regra, ela só vai executar essa obediência se ela compreender por que ela precisa obedecer. E a criança pensa, a criança pergunta, o adolescente questiona. E se você fala, por quê? Se ele pergunta, por que eu tenho que fazer? Por que tem? Por que eu estou mandando? Em contrapartida, ele vai já gerar uma defesa, né? Não vou. Agora, se você construir esse vínculo, conversar de uma forma clara e objetiva, lembrando que, às vezes, numa palestra, né, de 1 hora, fala, nossa, parece ser tudo muito fácil, mas no dia a dia é tudo muito corrido. Por isso que eu falei antes, você precisa identificar as suas emoções, os seus limites. As regras da casa também precisam ser apresentadas ao filho. Mas como? De que forma? Existem, assim, alguns sites, né, que colocam ali uma cartolina. A cada 30 minutos, a criança precisa estar em uma atividade. E anota. Às 7 horas, acorda. 7h30,
café, 8 horas, tal coisa. Só que funciona? Depende. Por que eu estou falando isso? Porque em algum momento algo vai fugir ali do roteiro, daquilo que você planejou do dia. E os pais viram e falam assim, não, a criança pergunta, e agora, o que eu faço? Vai assistir televisão? Aí a criança vai falar, não, mas agora não é hora de televisão, agora é hora de fazer tal coisa. E se você estiver super atarefado em algum momento, vai gerar em você raiva. Nós precisamos entender que em todo tempo, todos os exemplos, todos os conflitos, nós precisamos enxergar o que eu vou fazer diante desse caos. Qual vai ser a minha reação diante do que está acontecendo? Vai te dar raiva? Vai. Vai te dar vergonha, principalmente se estiver na frente de outras pessoas? Vai. Porém, você precisa entender, eu preciso ter acesso ao meu filho para eu aproveitar esse momento e educar, orientar. Como você coloca o seu próprio limite? Como você limita as pessoas? Tentando, com a raiva, obrigá-los a fazer a sua vontade, as pirraça? E de que forma você quer mostrar e apresentar as regras da sua casa aos seus filhos? Como vai ser essa comunicação? Como serão os retornos, os pedidos de desculpa, pedido de perdão? Entender que errou, entender que não era o momento de falar tal coisa, que a forma que você se expressou naquele momento, você estava com raiva. Tudo isso se faz necessário para realmente compreender o que é limite. Como eu vou colocar a regra? Como eu vou passar as orientações? E será que eu as tenho de verdade? Ou eu tenho medo do meu filho passar por tudo aquilo que eu passei? Ele terá a história. Seus filhos têm as histórias de cada um deles. São histórias diferentes. De que forma você enxerga essa história? De que forma você lida com essa história? Fingindo que nada aconteceu ou buscando resolver? Ou buscando compreender? Ou buscando meios para fazer alguma coisa? Não de uma forma perfeita, porque isso seria desumano com vocês. Não somos perfeitos. Mas em tudo que em tudo que existir disposição em sempre fazer o seu melhor, você vai encontrar inúmeras possibilidades de como reagir, de como ficar em silêncio. Qual é a hora que você vai precisar simplesmente não falar nada, mas enquanto você não fala nada, você pensa. Você vai refletir sobre aquela questão. Como você coloca o seu próprio limite? Como você limita as pessoas? Tentando, com a raiva, obrigá-los a fazer a sua vontade, as pirraça? E de que forma você quer mostrar e apresentar as regras da sua casa aos seus filhos? Em tudo que existir disposição em sempre fazer o seu melhor, você vai encontrar inúmeras possibilidades de como reagir, de como ficar em silêncio. Qual é a hora que você vai precisar simplesmente não falar nada, mas enquanto você não fala nada, você pensa. Você vai refletir sobre aquela questão. Para o meu momento de fala, é isso que eu encerro. Bem, nós vamos ficando por aqui e eu espero encontrar você no nosso próximo encontro Minutos com Clélia. Um abraço e até lá!